no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Graças a Deus. Será que você pode dizer mais uma vez glória a Deus? Você acende exaltando o nome de Jesus nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra o teu coração, os teus olhos, teu ouvido nesta noite, para ouvir aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Quando nós chegamos em Lucas, no seu capítulo 15, nós chegamos diante de um cenário onde há um diálogo, onde há um ensino, onde há Jesus mais uma vez pregando, mais uma vez Jesus ensinando. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 15 que Jesus está falando, está pregando, Jesus está ensinando para ninguém mais, para ninguém menos do que os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? Pessoas que ninguém dava valor, pessoas que muitas das vezes eram a escória da sociedade, pessoas que muitas das vezes eram desprezadas pela sua própria família, pessoas que eram desprezadas pelos líderes religiosos, pessoas que eram desprezadas por muitas e muitas pessoas, pessoas que muitas das vezes eram solitárias, pessoas que muitas das vezes se viam sozinhas, pessoas que muitas das vezes se viam sem valor, pessoas que se viam sem oportunidade, pessoas que se viam muitas das vezes sem esperança. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus está falando com essas pessoas, que Jesus está conversando com essas pessoas. Todavia, quando líderes religiosos viram Jesus conversando com essas pessoas, com pecadores, com publicanos, a minha Bíblia vai dizer, a sua Bíblia vai dizer, onde lemos aqui nesta noite, que os religiosos se levantaram e começaram a murmurar, dizendo, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles se levantavam contra, se colocavam como oposição contra Jesus, o seu ministério, a pregar para aquelas pessoas. Por quê? Porque eles olhavam para aquelas pessoas e diziam assim: eles não são dignos, eles não merecem, eles não merecem. Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. A pergunta é nessa noite: quem é que merece aqui alguma coisa? Quem é que merece? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas a minha Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha para mim, olha para você que está aqui nessa noite, todos em geral nos vê igual diante de Deus. Todos, quando Ele olha, o desejo dele é salvar, o desejo dele é operar, o desejo dele é fazer milagre, o desejo dele é curar, o desejo dele é mudar a sua vida, mudar a sua história para sempre. Mas os homens daquela época, os fariseus, os religiosos, olhavam para aquelas pessoas e desprezavam. Quando um fariseu, quando um publicano, um pecador passava, talvez alguém apontava o dedo, talvez alguém julgava, talvez alguém falava assim: esse daí não vai chegar a lugar nenhum, esse daí é um perdido, essa daí é uma perdida, esse daí é um pecador, essa é uma pecadora. Mas aí o meu Jesus se fez em carne, habitou no meio de nós e caminhou nesta terra. E aonde Jesus passou, a minha Bíblia me mostra Jesus tendo encontro com aqueles que ninguém dava valor e dando valor. Jesus tendo encontro com aquele que todos despreza e não desprezando. Olha para esse texto aqui nessa noite que Jesus quer ilustrar ao coração de alguém. A Bíblia diz que Jesus propôs uma parábola. Havia um homem que ele tinha 100 ovelhas, não era 90, não era 110, era 100. E dessas 100 ovelhas aconteceu, chegou a tarde, chegou um dia que a coisa se vinha. Este homem foi contar as ovelhas e epa, está faltando uma ovelha. Uma ovelha está faltando, uma pepina está faltando. Talvez alguém poderia olhar e dizer: eu tenho 99 ainda, está faltando só uma, eu ainda tenho 99. Talvez com o homem é assim. Talvez com o homem o ser humano é só mais um. Talvez com o homem você é só mais um. Mas para o Deus que eu vim pregar aqui nessa noite, você não é só mais um. Você faz falta na presença. Você não é só mais um. Sabe por quê? Porque o meio, a maneira de Deus dar valor no ser humano é diferente. Aí nessa terra, neste mundo afora, talvez você já escutou muitas palavras ruins. Talvez muitas das vezes pessoas te apontaram o dedo, pessoas te acusaram, pessoas te atacaram, pessoas não te deram valor. Mas aí você vem para a presença de Jesus, sabe o que Ele faz? Ele te abraça. Ele
escolhe aquele que ninguém escolheria para levantar, para trazer para perto. A Bíblia diz que das 100 ovelhas, uma se perdeu, apenas uma. E o texto diz aqui que quando aquela ovelha se perdeu, sabe o que o pastor das ovelhas fez? Ele deixou os 99 no deserto, diz o texto. E ali naquele momento ele vai começar uma trajetória. A Bíblia diz que ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Vai atrás daquela que está fazendo falta. Vai atrás daquela que está fazendo falta. E aqui o Espírito Santo começa a colocar no meu coração alguns questionamentos. Já que, meu, quanto tempo será que demorou para o pastor dessa história achar a ovelha que se perdeu? Quanto tempo será que demorou? Será que no mesmo dia ele achou a ovelha que se perdeu? Será que ele achou no outro dia? Será que ele achou a ovelha dali uma semana? Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou, eu não sei. O que eu sei é que a minha Bíblia vai dizer que o pastor saiu procurar a ovelha. E enquanto ele não achou, ele não voltou para casa. Sabe o que é isso? É a maneira de Deus falar para alguém aqui nessa noite: eu te dou valor. Eu te dou valor da sua individualidade. O meu Jesus é um Jesus que pregava para uma multidão de 5 a 15, 20 mil pessoas. Mas o meu Jesus também atravessou a tempestade e foi na terra dos Gadarenos pregar para um só homem, ganhar somente uma alma. O meu Jesus um dia entrou na terra de Samaria, numa cidade chamada Sicar, para pregar somente para uma mulher. Evangelista, qual é a palavra? Hoje eu estou pregando para você um Deus que te dá valor. Por que Deus dá tanto valor no ser humano, pregador? Por que Deus dá tanto valor em mim? Eu não tenho nada a oferecer. E aqui eu coloco mais um questionamento. Por que será que o pastor foi atrás de uma ovelha? Será que o pastor estava interessado na lã? Será que o pastor estava interessado naquilo que a ovelha tinha a oferecer? Não. Porque talvez tinha outras ovelhas que poderiam oferecer mais do que aquela ovelha. Talvez teria outras ovelhas que poderiam oferecer mais do que aquela que se perdeu. Mas com Deus não é assim. Deus não te dá valor pelaquilo que está no seu bolso. Deus não te dá valor pelaquilo que você tem a oferecer no reino de Deus. Deus não te dá valor por quem sabe pelo carro que você chegou, pela casa que você tem, pela sua conta bancária. Deus não te dá valor pelaquilo que você pode oferecer. Deus te dá valor pelaquilo que você é. O que eu sou, pregador? A Bíblia nos ensina que a gente é feito de 3 coisas diferentes. Em você tem um corpo, em você tem um espírito, em você tem uma alma. O seu corpo um dia vai voltar para a terra, porque o pó voltar para a terra. A sua parte do céu, que é o seu espírito, um dia vai voltar para Deus. O que sobra? Você, que é a sua alma. Deus olha para você e Ele te dá muito valor. Deus olha para você e não importa aqui nessa história aqui quanto tempo levou para conseguir trazer aquela ovelha de volta. Vale a pena o tempo gasto. Vale a pena correr atrás. Sabe por quê? Porque você tem valor. Você está aqui nessa noite, não é porque você é só mais um. Você não está aqui nessa noite porque é só mais um culto. Você está aqui porque nessa noite Deus queria te falar: você tem valor. Talvez você é uma pessoa que na noite passada alguém te feriu, alguém mostrou para você que você não tem valor, te colocou lá embaixo, quem sabe, falando metaforicamente, pisou em você. E hoje Deus está falando: você tem valor para mim. Você tem valor para mim. Você tem valor para mim. Glória a Deus, aleluia. Se passou o tempo, o pastor procurando ovelha, quanto tempo foi eu não sei. O que eu sei é que ele foi com uma missão de buscar a ovelha perdida. E ele achou a ovelha. Quando ele achou a ovelha perdida, Diácono meu coração me leva a pensar mais uma coisa. Diácono Milton, onde ele achou a ovelha? Será que a ovelha estava num pasto verdejante? Será que a ovelha estava no meio de uma floresta? Será que a ovelha da minha história, quem sabe, um dia passou por um boteco, passou por uma biqueira, passou pela mesa da prostituição? Quem sabe a ovelha da minha história aqui, quem sabe, passou pelo homossexualismo? Quem sabe a ovelha da minha história aqui passou nessa terra no meio do tráfico de drogas, de tantas coisas? Quem sabe a ovelha da minha história passou por muitos lugares? Quem sabe o pastor de ovelhas achou a ovelha suja? Quem sabe o pastor de ovelha achou a ovelha numa maçã do pecado? Mas a minha Bíblia diz que quando ele achou a ovelha, ele trouxe a ovelha para perto.
Pegou a ovelha no colo, colocou em cima dos ombros, sem ligar para como ela está. É o que Deus faz comigo e faz com você. Deus não dá valor em mim e você pelo nosso exterior. Ele dá valor em você pelo que está dentro. Eu poderia te citar, muitas das vezes você já ouviu falar. Aquilo que um dia o profeta Samuel ouviu da parte de Deus, quando ele foi escolher um rei para ficar no lugar de Saul. Qual é a palavra de Deus, evangelista, que Deus falou a Samuel? Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem dá valor na aparência. O homem dá valor em você pela roupa que você colocou. O homem dá valor em você pelo dinheiro da tua conta. O homem dá valor em você pelo seu carro, pela sua moto, pelo dinheiro que você tem. Deus não. Deus dá valor por causa do que você é. Olha para esse texto aqui, a Bíblia diz que o pastor achou a ovelha. Quando o pastor achou aquela ovelha, independente se ela estava limpa, independente se ela estava suja, independente do estado que ele estava, ele não quis saber. Ele achou a ovelha e pegou. Mas a minha Bíblia diz mais uma coisa. Ele só pegou a ovelha? Será que ele brigou com a ovelha? Será que ele bateu na ovelha? O que será que o pastor fez quando achou? A minha Bíblia diz que quando ele achou a ovelha, independente de como estava, ele muito se alegrou. Muito se alegrou. Quando o pastor achou a ovelha, ele se alegrou muito. Colocou ela, independente do estado que estava, sobre os seus ombros e se alegrou. Ele se alegrou tanto que quando ele foi voltando no caminho, agora a ovelha não teve que voltar para o caminho, porque ela se perdeu sozinha. O pastor que foi atrás dela veio trazer ela. Quando o pastor está trazendo ela, não trazendo pela mão, mas trazendo, carregando ela, ele não volta para o deserto onde estavam as ovelhas. Ele vai para casa. E daí, evangelista, que ele vai para casa? Aqui tem uma coisa muito profética. Aqui tem uma coisa muito profética e só quem está ligado vai pegar. Sabe a especialidade de Jesus, já que coisa se diga? É pegar o homem no fundo do poço. É pegar o homem numa maçã do pecado. É pegar o homem na sujeira. É pegar o homem no estado que ninguém dá valor. Pegar no colo, trazer consigo e levar para sua casa, evangelista, corre a palavra. O meu Jesus, pega o homem no estado que estiver, traz na presença dele, dá um banho nele, limpa ele e leva um dia para casa. Evangelista, onde é a casa? O meu Jesus fez uma promessa ainda quando estava nessa terra. Ele disse em João capítulo 14 assim: crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou primeiro e vou preparar lugar. Pregador, eu não entendi. Jesus pega o homem no estado que está, limpa ele, dá um banho nele com sangue, purifica ele, e um dia vai levar lá para a casa dele. Um dia vai levar para a casa dele. Onde é a casa dele? A casa dele é o céu. Quantos creem aqui que Jesus leva para o céu? Quantos creem que um dia você vai morar no céu? Sabe por quê? Porque existe um amor. Qualquer um poderia falar assim: ô pastorzinho de ovelhas, deixa a ovelha aí, é só mais uma ovelha. Não é só mais uma, eu amo essa. Deus trouxe eu aqui para falar para alguém nessa noite aqui que Ele ama a sua vida, Ele ama a sua alma, e é por isso que Ele não desistiu de você. É por isso que Ele não desistiu de você. Ele não desistiu. Talvez uma vida conjugal que você teve desistiu de você. Talvez a tua família desistiu, mas Deus me trouxe lá de Itápolis aqui para te dizer: eu não desisti de você. Todos podem desistir menos Deus. Todos podem te abandonar menos Deus. Todos podem te esquecer menos Deus. A minha Bíblia diz em Salmos, capítulo 27, versículo 10: ainda que a minha mãe e meu pai me abandonassem, o Senhor me recolheria. Todos podem te abandonar, todos podem desistir, mas Deus diz para alguém nessa noite: eu não desisti de você, eu não desisto de você. Sabe por quê? Porque eu amo você, porque você tem valor para mim. Tem alguém que entrou aqui nessa noite se sentindo sem valor, se sentindo desgostoso, se sentindo sem graça, se sentindo angustiado, e a palavra é: eu amo você, eu não desisto de você. É por isso que você já passou tantas e tantas coisas. É por isso que você já enfrentou tantas e tantas coisas. Você não morreu, você não se perdeu, não ficou lá perdido, ainda está aqui nessa noite. Por quê? Porque Deus ama você, e Ele mandou te dizer que Ele tem uma obra na tua vida tão grande que aqueles que desistiram de você não vão compreender. Aleluia! Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou ver essas coisas. Como eu disse na introdução da mensagem, um dia Jesus entrou em
Samaria para falar com uma mulher? Será que ela era uma religiosa? Será que ela dava dízimo, dava oferta? Como será que era essa mulher? Será que ela se vestia de saiona no pé? Como que era essa mulher? A minha Bíblia diz que ela era uma mulher que já tinha passado por 5 casamentos. Diante da Bíblia, ela era uma adulta. Era uma mulher que para todos era considerada uma pecadora, porque além de passar em 5 casamentos, ela já estava no 6º relacionamento com um amante. É essa mulher que Jesus vai parar tudo, vai parar o ministério, vai parar os milagres, para entrar dentro de Sicar e pregar para ela. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. João escreveu dizendo, um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus falando de Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus que está derramado sobre os nossos corações. É o amor de Deus que está nesse culto de Santa Ceia. É a 7ª Santa Ceia. Deixando, e eu quero crer que eu posso receber o amor de Deus. Você pode receber esse amor. E um dia nós vamos estar na presença dele lá na glória. É o amor. O Espírito Santo falava no meu coração enquanto eu estava aqui. A hora que você for pregar, prega com amor. Fala para eles do meu amor. Como um dia eu tive amor quando eu olhei para aquela mulher pega no ato adulterano. A Bíblia diz em João capítulo 8, não é isso? Que aquela mulher foi pega no ato adulterano. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Em outras palavras, estava todo mundo atacando. Só estava esperando uma palavra da parte de Jesus para matar. Só estava esperando uma palavra da parte de Jesus para acabar com a vida daquela mulher, porque ela era uma pecadora. O texto diz que os fariseus, os religiosos vieram até Jesus. O que tu dizes, mestre? O que tu dizes? Essa mulher foi pega no ato adulterando. A lei diz que ela tem que morrer. O que tu dizes? Jesus não respondeu nada. Eles continuaram importunando Jesus. Jesus escrevia sobre a areia. De repente Jesus se levanta e dá uma palavra: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra contra ele. Atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um foi deixando as pedras e foram embora. Um a um foram deixando as pedras e foram embora. Sobrou Jesus e a mulher naquele momento. E Jesus, com muito amor, veio e falou para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. É o amor. É o amor de Deus para comigo, para com você. Entenda uma coisa: nenhum amor que você encontrar na terra chega perto do amor de Deus. O amor que ama uma pessoa que está no fundo do poço. O amor que dá valor àquele que ninguém dá. O amor que acredita naquele que ninguém acredita. O amor que escolhe aquele que ninguém escolheria. É o amor de Deus que está aqui nessa noite dizendo: eu te escolhi, eu te separei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É o amor que está aqui. O amor de Deus para te salvar, para te libertar, para mudar a sua história para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que aquele homem, ele vai pegar, colocar a ovelha no ombro e vai voltar para casa. Não foi para o deserto, foi para casa. E quando chegou na casa, ele estava tão feliz, ele estava tão alegre, que a Bíblia diz que ele começou a chamar os amigos, começou a chamar os vizinhos. Ei, se ajuda aqui comigo. O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu que você está tão alegre? Você está tão feliz? O que aconteceu? Eu achei a minha ovelha perdida. Eu achei aquele que estava faltando no meu rebanho. Eu achei aquele que estava me fazendo falta. E eu estou muito alegre. Estou muito feliz. Talvez o seu coração está abrindo com essa palavra. Talvez o seu coração está abrindo com essa palavra que esse pregador com pouco conhecimento está pregando. Talvez o teu coração está abrindo. Você vai decidindo voltar o teu coração para Deus neste momento. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai falar que aquele homem deu uma festa por causa de uma ovelha. Deu uma festa por conta de uma ovelha que se perdeu. Uma festa foi dada. O evangelista está aí. Aí meu Jesus vai falar algo que eu lembro de mim, lembro de você. Se o seu coração está se abrindo a esta palavra, vai se cumprir o que Jesus falou. Assim como este homem da parábola, este pastor de ovelhas, chamou os vizinhos, amigos e parentes e deu uma festa por conta de uma ovelha, assim haverá alegria no céu diante dos anjos de Deus por conta de um pecador, por conta de uma alma, por conta de um filho, por conta de um escolhido, por conta de um que foi amado pela parte de Deus, por causa de um. A Bíblia diz, Marcos capítulo 8, versículo 35, Jesus vai ilustrar dizendo: o que adiantaria o homem ganhar o mundo todo se ele perder a sua própria
eu tiro disso? Eu e você, cada um de nós, temos um valor inestimável. Uma alma vale mais que tudo. Uma alma vale mais que tudo. A sua alma vale muito para Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus vai nos dar outra parábola para me caminhar, para acabar essa mensagem, que eu quero orar e eu quero determinar um milagre na sua história. A Bíblia vai dizer que Jesus vai entrar com outra parábola. O que vos parece? Havia uma mulher que ela tinha 10 dracmas, 10 moedas. Ela tinha 10. Dessas 10 dracmas aconteceu que um dia ela foi contar suas dracmas e não tinha 10, irmã Luciana, tinha só 9. Talvez alguém poderia falar, eu vou ilustrar para você entender. Você tinha 10 moedinhas de R$1. Você perdeu uma moeda, você vai procurar a moeda perdida? Talvez alguém poderia falar, é só mais uma moeda. Talvez alguém poderia falar, é só mais uma, mas com Deus não é assim não. Não é só mais uma. Se sair faz falta, se perder faz falta, porque tem muito mais. A Bíblia diz que aquela dracma se perdeu. Quando aquela dracma está perdida, ela não sabe que está perdida, e pior, ela não está perdida no mundo. Ela não está perdida lá no lamaçal do pecado, ela está perdida dentro da casa de Deus. Sabe quem é essa dracma? É aquela pessoa que há muito tempo não sente a presença de Deus. Sabe quem é essa dracma? É aquela pessoa que entra culto, sai culto, já não vê mais mudança na vida dela. Sabe quem é essa dracma? É aquela pessoa que está todas as semanas na casa de Deus, parece que perdeu a graça. Parece que perdeu a graça. Está perdida, mas não sabe que está perdida. E o texto diz que aquela mulher, uma vez sabendo que ela perdeu uma moeda, uma vez ela sabendo que ela perdeu a dracma, sabe o que ela fez? A Bíblia diz que ela vai acender a candeia, ela vai acender uma luz dentro da casa. Ela vai começar a varrer a casa, vai começar a limpar a casa. Naquele momento ali a Bíblia diz que ela começou a procurar diligentemente até achar. O que eu aprendo com essa palavra aqui para me aplicar no teu coração? Não tem esse negócio de se a dracma está perdida, se eu não achar está tudo bem, não. É até achar. Outra coisa que eu aprendo dentro desta palavra aqui, o texto diz que ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. Quando você procura entender, você vai ver que teve que ser gasto azeite para acender a luz. Teve que ser gasto azeite para acender a luz, para procurar aquela moeda. Então foi gasto algo. Foi pago um valor para procurar a moeda que está perdida. Foi varrida a casa. O que significa isso? Teve um esforço para poder achar a moeda. Quanto tempo levou? Não sei se levou um dia para achar a dracma, se levou 2, se levou 10, eu não sei. Só sei que foi pago um valor para achar a dracma, foi gasto azeite e foi gasto tempo, foi trabalhado para achar a dracma. Mas aquela mulher, enquanto ela não achou a dracma, ela não parou. Enquanto ela não conseguiu achar a dracma que estava perdida, ela não parou. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu lembro de você, eu lembro de mim. Aqui eu entendo por que Jesus não desiste de mim. Aqui eu entendo por que Jesus não desiste de você. Tem um louvor que é cantado, o hino 169 da harpa vai dizer assim: porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Porque eu não tenho nada a oferecer, mas Ele me ama. Aqui eu lembro de mim, eu lembro de você. Foi pago um valor, foi gastado um tempo. Enquanto aquela mulher não achou a dracma, ela não parou de buscar. Evangelista, qual é a palavra? Por mim e por você que aqui está. Foi pago um valor muito alto. Por mim e por você que aqui está. Foi gasto um tempo muito valioso. Que valor foi pago? A Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que eu e você, sabe que valor foi pago? Não foi ouro, não foi prata, não foi eu, não foi peso chileno, foi o precioso sangue de Jesus lá na cruz. O preço que foi pago por mim, o preço que foi pago por você, foi pago o preço de sangue. O tempo que foi gasto varrendo a casa foi um tempo valioso. Foi o tempo que o meu Jesus ficou em cima de uma cruz estirada. Foi o tempo que o meu Jesus com a mão esquerda presa numa mão direita presa, os pés presos, as costas machucadas pegando no madeiro, sangrando. Foi o preço pago por mim e por você. Este foi o preço. Qual é a palavra, pregador? O que você quer dizer nesta palavra nesta noite? É por isso que ele não desiste. É por isso que a mulher não vai desistir quando não achar a dracma.
É por isso que Jesus não vai desistir quando Ele não mudar a sua história e operar na sua vida. É por isso que Ele não vai desistir quando Ele não te salvar. Porque o preço foi muito alto por você. O esforço feito por você foi muito. O valor que Ele dá em você é muito. E muitas das vezes você não entende. Muitas das vezes você se entristece por conta de uma palavra que alguém te fala. Muitas das vezes te dá uma fraqueza, você quer parar de buscar a Deus. Mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém. Em você foi pago um valor muito alto. Em você foi investido um valor muito alto. Então você não pode parar. Você não pode desistir. Porque Ele está aqui nessa noite para se encontrar com você. Está aqui para se encontrar com você. Se você crer, já nós vamos orar. Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Abre o coração nessa palavra. Deus ama você, Deus quer mudar a sua história. Não liga para nada, não liga para o teu passado, não. Talvez você pode olhar para o teu passado e dizer assim: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe o que a minha Bíblia diz? Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 30. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Sabe o que a minha Bíblia diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 19? Deus lança os nossos pecados. Sabe o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7? Se você vier para a luz, aonde o Senhor está, tiver comunhão com Ele, o sangue dele te purifica de tudo pecado. Ele te dá uma novidade de vida hoje. Lá fora pode ser que você não tinha nome na presença dele, você tem nome e nome de filho. Lá fora pode ser que alguém dizia que você não tinha nada, não andava em lugar nenhum. Aqui, na presença dele, você tem a herança, e a herança do céu. Glória a Deus. Amém? Amém. Você tem uma herança, você tem valor, você é alguém. Você sai dessa noite aqui, quem sabe batendo no seu peito e dizendo assim: eles podem dizer que eu não tenho valor, mas o meu Deus me dá. Lá fora eles podem não me valorizar, mas o meu Deus me valoriza, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Amém? Essa pequena palavra no meu coração. Você crê em milagres? Glória a Deus. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Até aqui Deus tem falado. Agora chega a hora de você falar com Deus. Agora chega a hora de eu e você falarmos com o Senhor. Amém? Não sei como está a tua vida. Talvez você está enfrentando algo que é só um milagre. Talvez você está enfrentando algo que não tem solução, que não tem jeito. Mas hoje é o dia do seu milagre. Glória a Deus. Nós vamos abrir a boca aqui, nós vamos levantar um clamor e falar com Deus. E se você crê,